Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, mulher de Deus, bom dia, mulher sábia, bom dia, mulher posicionada. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda você que está vendo a gravação dessa live. Também já quero cumprimentar você. Eu quero que você sinta-se amada, acolhida em nome de Jesus. Eu já libero sobre a sua vida essa palavra profética com essa linda canção de Priscila Padilha. Queridas, você precisa conhecer essa música, você precisa conhecer essa mulher de Deus. A Priscila Padilha, ela é a minha mentora, glória a Deus. E Deus, Ele deu a graça a ela, a unção do louvor. E eu estou aqui liberando sobre a sua vida essa canção que o Senhor deu para ela, profetizando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Todas as cadeias cairão em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda, mulher de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aí vendo em outro horário, Deus te abençoe em nome de Jesus. Você é uma mulher de Deus, você é uma mulher sábia, você é uma mulher posicionada. E eis o motivo pelo qual você está aqui hoje. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu já quero que você compartilhe esta live em nome de Jesus, porque hoje é um dia extremamente importante. O dia que o Senhor fez para nós nos regozijarmos nele. Glória a Deus. E logo, daqui a pouquinho, nós já estaremos chamando aqui ao vivo a convidada especial da nossa live, que já está aqui como ministrando filhos em nome de Jesus, a Kátia Alencar, uma mulher de Deus que o Senhor tem levantado nesse tempo para fazer a diferença nessa geração. Você que é uma mãe, você que é um pai, você é uma mulher de Deus, você é um homem sábio, um homem posicionado, tem que seguir. A gente vê que muitas vezes são as mulheres que seguem, as mulheres que acabam atentando um pouco mais, mas o Senhor tem levantado também os homens. Glória a Jesus, glória ao nome do Senhor. E já vamos apresentando ao Senhor essa live, consagrando a Ele esse dia, consagrando as primícias do nosso serviço no altar do Senhor, declarando cura, libertação sobre os seus filhos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu Pai, meu Senhor amado, nós rendemos graças a Ti porque o Senhor é bom, as Tuas misericórdias duram para todo sempre. E aqui nós estamos, Senhor Jesus, mais um dia nesta live, entregando a Ti estas primícias, meu Pai, para o Teu altar, Senhor, para que o Teu nome seja adorado, para que vidas sejam resgatadas. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar agora, Pai, a Tua paz, a Tua proteção sobre todas as casas, em nome de Jesus Cristo. Eu peço agora, meu Pai, perdão pelos pecados, meu Senhor, que temos cometido contra Ti, Senhor, por obras, por palavras, por pensamentos. Deus, libera o Teu fogo consumidor, Pai, para consumir toda raiz de iniquidade, toda raiz de amargura, todo pecado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos purifica, nos santifica, nos lava com Teu sangue. Nesse tempo profético nós estamos declarando agora, Senhor, a Tua libertação, meu Pai amado, assim como o Senhor libertou o povo de Israel do Egito. Eu profetizo e declaro em nome de Jesus que a nossa casa, Senhor, está sendo liberta, porque existem mulheres de Deus se posicionando em suas casas. Moisés tem se levantado, meu Senhor, nas casas, meu Senhor Deus, e o Senhor já tem dado um cajado de autoridade para cada uma dessas mulheres, Senhor, e o mar está se abrindo, meu Pai, e nós estamos, meu Senhor, levando a nossa família à libertação, a cura e a transformação, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu blindo agora através desta oração, Pai amado, esta live, blindo, meu Senhor amado, a vida da convidada dessa noite, Pai, dessa manhã, em nome de Jesus. Oh glória, eu Te glorifico, meu Senhor, e Te exalto, porque o Senhor tem preparado esse tempo especial para que nós venhamos desfrutar, Senhor, da Tua palavra, da Tua cura, da libertação, da verdade que traz, meu Senhor, a direção certa para as nossas famílias, meu Senhor. Em nome de Jesus, vai blindando agora cada família, Senhor.
Onde houver aqui uma mãe, aonde houver uma avó, aonde houver, meu Senhor amado, uma tia, meu Senhor, ó Deus, uma ministra, meu Senhor, ó Deus, infantil, aonde houver, Pai amado, uma pedagoga, uma educadora, em nome de Jesus, vai blindando agora, blinda os nossos casamentos, meu Senhor, libera os teus anjos agora e protege os nossos filhos, protege a mente, guarda as nossas redes sociais, libera os teus anjos, meu Pai, para guerrear, reveste-nos, Senhor, com a tua sabedoria, Pai, nós nos cobrimos agora com a armadura espiritual completa, declarando agora em nome de Jesus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sapatos da preparação das boas novas, do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a tua palavra, em nome de Jesus. E a ti, Senhor, nós batemos continência agora, declarando em nome de Jesus, Jeová Sabaoth está conosco, vai na nossa frente e nos dá vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e exaltado para todo sempre seja o nosso Deus. Vamos que vamos, queridas, sejam muito bem-vindas. Shalom, shalom, mulher de Deus, mulher sábia, mulher posicionada, você está chegando? Seja muito bem-vinda, aqui é o seu lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Sejam bem-vindas vocês que estão entrando também, que são aí as mulheres que têm começado a me seguir a partir aí desse tempo que o Senhor tem nos trazido. Eu quero glorificar ao Senhor pela vida de vocês e eu quero dizer que nós estamos aqui em um momento propício para nós recebermos do Senhor nosso Deus a direção. Antes de nós convidarmos aqui a nossa amada, a Kátia Alencar, para ela já estar entrando na live, eu quero dizer para vocês algo, talvez vocês não saibam. O meu nome é Gleide de Jesus, eu sou pastora, estou aqui em Lauro de Freitas, Bahia, glória a Deus, estou aqui fazendo a vontade do Senhor, também sou pedagoga, educadora, e Deus ele me tirou aí das escolas para estar ministrando a palavra de Deus para o coração de mulheres sábias e posicionadas, levantando um grande exército de mulheres sábias e posicionadas, mulheres a serviço do reino de Deus, intercessoras, libertadoras, em nome de Jesus. Eu estou aqui, eu me sinto um bebê, estou começando a caminhar agora, mas o Senhor ele já tem feito grandes coisas na minha vida e eu sei que ele vai continuar fazendo. E nós estamos vivendo, nós mulheres sábias e posicionadas, as mulheres que estão ali no grupo, estão vivendo um detox espiritual, um movimento que o Senhor colocou no meu coração ano passado, e nós estamos aqui no ano do serviço, colocando em prática aquilo que o Senhor nos direcionou a fazer. O detox espiritual funciona como usando a metáfora de uma casa. Então a nossa casa tem vários cômodos. Então essa casa somos nós somos o templo do Espírito, a nossa alma é uma casa e cada cômodo dessa casa representa uma área da nossa vida. E todos os meses nós estamos trabalhando com temas de cura e de libertação em cada cômodo da casa. Começamos em janeiro, dia 1º de janeiro, serão 365 dias dentro desse propósito. Começamos em janeiro abrindo a porta da sala, aleluia, convidando Jesus e dizendo: vem Jesus, o coração está aberto, mas nós não queremos que o Senhor fique somente aqui na sala não, Senhor. Então começamos na sala falando de relacionamento com Deus, vida espiritual, relacionamento familiar, relacionamento de forma geral, quem entra, quem sai, quem pode ficar, quem não pode. E o Senhor ele fez um movimento, uma faxina. Nós oramos pedindo ao Senhor que libere anjos para estar faxinando junto conosco, e essa faxina é espiritual, emocional e física também. Começamos a remover coisas que não agradam ao Senhor, que não é para estar na nossa casa, glória a Deus. E aí fizemos em janeiro, em fevereiro fomos para a cozinha. Deus trouxe grande libertação na área financeira, na questão alimentar, tanto no contexto espiritual quanto no contexto físico. Aprendemos bastante coisas. E no terceiro mês, o mês de março, nós fomos para o quarto do casal. Foi cura e libertação. Deus trouxe libertação sexual, Deus trouxe libertação conjugal e foi poderoso. E nós estamos ainda digerindo aquilo que nós recebemos do mês passado, e esse mês de abril, exatamente o mês de missão, um mês de novos começos, estamos iniciando esse ano espiritual no quarto dos filhos, e para mim é uma honra muito grande estar aqui ministrando, trazendo um pouco do meu conhecimento e também compartilhando com vocês hoje de um pouco do conhecimento dessa mulher de Deus. Eu já quero apresentar para vocês, eu sei que elas
que ela vai apresentar. Esse livro aqui é o livro da nossa querida Kátia Alencar, ela que Deus usou tremendamente para escrever esse livro. E eu quero também apresentar para vocês aqui esse material, que eu sei que já não está mais ativo, mas para mim esse material aqui é fundamental. Aqui foi um material que eu imprimi e fiz desse material uma apostila, mas aqui são os PDFs de um curso que eu fiz com a Kátia Alencar, que foi assim um divisor de água na minha vida, na minha casa, vencendo a guerra cultural. E várias dessas temáticas que eu aprendi nesse curso, eu ministro na igreja, eu já ministrei aqui também nas lives, e o Senhor tem feito coisas sobrenaturais. Você está vendo, mulher de Deus, a importância de você se posicionar? Se a Kátia não se posicionasse, ela vai contar um pouquinho da história dela. Se ela não se posicionasse, como que essa mensagem chegaria para mim e para você? Não teria como, né? Mas nós estamos aqui hoje, eu quero falar o mínimo possível. Você sabe que eu gosto de falar, mas eu quero aqui apenas mais ouvir do que falar, porque eu aprendi na palavra de Deus que quando a gente está diante da sabedoria, nós calamos a boca e abrimos o nosso ouvido. Ouvir é melhor do que falar, e eu já quero aqui convidar a nossa querida para que ela possa estar aqui entrando. Deixa eu ver aqui, Senhor Deus da glória. Vamos procurar aqui a Kátia, para que ela já possa estar aqui compartilhando da sua história. E eu quero dizer a você o seguinte: já esteja em intercessão, porque você sabe que todo o trabalho que é voltado para a verdade que liberta, o inimigo ele vai fazer de tudo para tentar atrapalhar, mas ele já é um derrotado. Mas deixa eu falar outra coisa: nós somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Os exércitos de anjos já foram liberados. Nós estamos aqui debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de cobertura espiritual, e não vai ser diferente hoje aqui. Eu creio que o Senhor ele vai fazer coisas extraordinárias em nome de Jesus. Glória. Convite aí em nome de Jesus Cristo. Estejam em oração, queridas. Estejam aqui com os ouvidos atentos, mas estejam conectadas em espírito. Em nome de Jesus. Bom dia, de Deus. Mulher sábia e posicionada. Glória a Jesus. Estamos aqui ao vivo com a nossa querida e amada irmã Kátia Alencar. Seja bem-vinda, minha amada, em nome de Jesus. Tá tudo certinho aí? Conseguindo me ver, me ouvir? Eu tô conseguindo te ver direitinho? Tá tudo ok. Fique bem à vontade aqui. Eu quero que você se sinta sentada aí em uma mesa onde nós estamos aqui conversando. Você já tem prática nisso aí, sentar na mesa e conversar com você mesmo, compartilhar suas experiências. Nós queremos ser abençoadas, na verdade nós já somos abençoadas, e eu já quero te agradecer, já de primeira te agradecer, porque quando eu entrei em contato com a sua equipe, eu disse: olha, eu vou tentar não, vou fazer um teste, vai dar certo, e essa porta que se abrir, eu sei que vão vir outras abertas também, porque eu acredito que essa será a primeira de muitas lives que nós faremos, em nome de Jesus. E aí eu fui, fiz o teste, deu certo, e glória a Deus, nós estamos aqui, porque o nosso Deus é assim, Ele é Deus que faz, e eu já quero te agradecer por ter aceitado de imediato o meu convite e glorificar o Senhor pela sua vida, honrar a sua vida pelo trabalho maravilhoso que você tem feito e dizer a você: continue. Amém. Continue, você é minha inspiração, é uma das minhas inspirações, e eu creio que também de muitas outras mulheres. Muitas famílias têm sido libertas pelo seu ministério, e eu preciso glorificar a Deus, adorar o nome do Senhor e honrar a sua vida também, para a glória do nosso Deus. Amém? Fica à vontade, minha querida, para falar, para se apresentar. Agora é com você. Então vamos lá. Amém. Obrigada, querida. Bom dia a você, bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que eu ouvi a sua introdução e ver você apresentando o livro e o material e dizendo que eu sou uma inspiração para você. Eu quero glorificar o nome do Senhor, porque um dia ele disse que eu tiraria muitas pessoas de dentro, muitas crianças, aliás, de dentro de um buraco negro. E naquele momento eu não duvidei da voz do Senhor, mas eu perguntei como isso seria possível se os meus braços são tão pequenos. E ele disse que através de vocês isso seria possível. Então vocês são a extensão desse braço. Então ver você nesse ministério, aplicando esse conhecimento, replicando, impartindo, é
a comprovação da voz profética do Senhor. Ele não é homem para mentir. Então, toda a glória e toda a honra seja dada a ele. E através de você também, muitas outras mulheres estenderão esse braço. Então, glória a Deus por tudo isso. Queridas e queridos, o Cassiano está aqui também. Deus abençoe, amado. Eu vou estar com o Cassiano hoje às 20 horas também em outra live. Eu recebi esse convite tão especial para falar sobre desenhos, um tema que eu amo demais. E eu quero pedir para você que está aí, compartilhe essa live com outras pessoas, porque o conteúdo que eu vou trazer aqui é um conteúdo que geralmente eu ministro em ambientes fechados, dentro de uma aula. Então, é praticamente o esboço dessa aula que eu vou trazer aqui para vocês, um conteúdo riquíssimo. Vale a pena também você pegar um papel e uma caneta para você fazer registros, para você registrar e realmente aprender e fixar o conhecimento. Eu quero apresentar aqui, amada, para a sua audiência, para a minha audiência, 7 pontos fundamentais que nós precisamos entender acerca da mídia, desenhos, filmes e séries. Com esses 7 pontos, o nível de expansão de conhecimento de cada uma de nós vai aumentar significativamente a ponto de conseguirmos blindar o que os nossos filhos assistem e também conduzir à libertação dos nossos filhos de conteúdos inadequados que eles já possam ter assistidos. Mas isso não vale só para os filhos, vale para nós também. Então, a primeira coisa que eu quero apresentar aqui para vocês é uma informação muito importante que poucas pessoas sabem. Os cristãos, eles perderam a influência na comunicação. E um exemplo claro disso é Hollywood. Muita gente não sabe que Hollywood foi fundada por cristãos. Entre 1933 até 1966, os roteiros eles eram revisados e representados pela Igreja Católica, pela Igreja Batista e por um grupo de protestantes. Então, durante esse período, o que as pessoas assistiam? Conteúdos de qualidade, porque não havia sexo explícito nos conteúdos, não havia violência, não havia vulgaridade, não havia blasfêmias. Os filmes, as produções, tanto televisivas quanto cinematográficas, elas continham 3 pontos importantes, 3 premissas. A primeira premissa é transmitir a verdade. A segunda premissa deles era exaltar o que é bom. E a terceira, promover o belo. Que as pessoas assistiam não feriam a integridade moral delas. Agora, os estúdios de Hollywood e os produtores, eles seguiam um código de imagens, né, para construir essas premissas com algumas regras, que eram 3 também. A primeira regra era que nenhum filme, nenhum episódio podia ridicularizar qualquer religião ou fé. O segundo ponto é que nem pastores, nem sacerdotes, nem padres podiam ser os protagonistas no formato de vilão. E por as religiosas que eram representadas nessas produções, para mim, como é que tá aí para vocês? Deixa eu ver se foi só para mim. Coloca aí. Deu uma leve travada, mas voltou. Voltou? Perfeito. Conseguiu ouvir até essa terceira premissa? Sim. Das cerimônias religiosas? Sim. Perfeito. Então, até a década de 60, era isso que as pessoas viam. Porém, quando nós entramos no final da década de 60, o que aconteceu? Muitos cristãos abandonaram esse papel de se empenhar para estar desenvolvendo os conteúdos. Eles acreditavam na época que a vinda de Jesus já estava muito próximo, então não era mais o foco trabalhar nessas áreas e sim focar somente dentro da igreja. E aí o que aconteceu? O sistema de comunicação a mudar a sua formatação. A partir do início da década de 70, a gente começa a ver uma degradação moral nos conteúdos, aparecendo então palavras obscenas,
usando o nome de Deus em vão, referências vulgares, relações sexuais, nudez, piadas de duplo sentido, violência severa, moderada. Tudo isso começou a ser introduzido a partir da década de 70. E atualmente, o que nós temos hoje em Hollywood? Nós temos uma bancada quase que majoritária, formada por marxistas, feministas, ativistas ideológicos de diferentes frentes. São essas as pessoas hoje que produzem o conteúdo que nós consumimos. Por isso que nós temos visto tanta cultura woke, tanta ideologia de gênero, tanta crítica, tanto preconceito religioso em diferentes áreas. Por isso que nós temos sentido isso na pele. E isso respingou também nos desenhos. Então a gente se ocupa muito em falar da Disney, das mensagens subliminares, mas nós esquecemos que todo está contaminado. Porque nós cristãos entregamos isso para eles. Então nós precisamos retomar a montanha da comunicação. E para retomar essa montanha, o principal é começarmos pelo conhecimento. E é isso que eu quero propor para vocês hoje aqui. Eu quero começar apresentando o primeiro ponto de 7 pontos fundamentais que você, mãe, educadora, precisa saber a respeito de desenhos, filmes e séries. Anote aí. Primeiro ponto, desenho nunca foi só entretenimento. Essa é a base de tudo que nós vamos construir aqui hoje de conhecimento. Desenho nunca foi só entretenimento. Os pais precisam saber que o entretenimento, ele cumpre um propósito. Entreter não é distrair apenas. Entreter é transmitir uma informação. Entreter tem uma linguagem, e os desenhos têm a sua linguagem visual, porque na sétima arte, no cinema, eles usam comunicações, gestos, sons, que permitem, então, a comunicação. E a junção de todos esses sinais é que se dá na comunicação. Ou seja, quando a criança está lá sentada assistindo qualquer desenho, seja ele bom ou ruim, ela está recebendo informações. E ela está recebendo informações em todos os seus sentidos. Então, na visão, na audição, até mesmo na linguagem, porque os desenhos eles vão contribuir para o desenvolvimento da linguagem. Ela está recebendo estímulos na sua alma, no seu espírito, e tudo isso passa desapercebido para ela. Mas para nós pais, nós temos que ter a consciência de que aquilo do que eles estão sendo expostos está, então, reverberando em todo o seu sentido. E aí eu quero trazer que a arte, ela vem impressa com o DNA do seu artista. Quando alguém faz um curso meu, por exemplo, Vencendo a Guerra Cultural, aí ela me inspirou. Então, eu coloquei ali, e entenda o místico, mas sim uma disposição energética, força mesmo, tempo, a minha energia, a minha disposição, cosmovisão cristã, aquele curso. E você, quando lê, a pessoa pega o meu livro e ela recebe aquilo que eu acredito, ela gostando ou não. Então, quando a criança ela é sujeita a algum desenho do qual o seu criador, o tutor, o seu animador, é totalmente diferente da sua, o seu é influência. Colocando aqui que está... Será que eu ou o seu? Porque para mim você está dando leves travadas, mas está voltando. Está dando leves travadas, realmente, mas tá voltando. Está dando para eu entender tudinho. Tá, então tá bom. Então, uma prova dessa influência, por exemplo. Vamos falar de alguns desenhos bem conhecidos, como antigos já. Bob Esponja, Mia, que
conteúdos, eles foram produzidos, né, por uma pessoa que recentemente ela foi presa por acusações de posse. Vocês sabem o que? Eu estou falando de um homem de 35 anos, o nome dele é Kylie Carosa, e ele então eu fico pensando, quantas crianças, centenas de crianças que assistiram, por exemplo, Bob Esponja, que é o mais popular de todos, ou que ainda assistem, e que estão recebendo as impressões desse artigo. Pornô infantil, né? Então, isso é muito aqui que tá travando muito, muito, muito. O pessoal tá falando que tá travando muito. É como eu tô falando, para mim tá dando as travadas realmente, mas eu tô conseguindo entender tudo tranquilamente aqui do que você tá falando. É uma Bom, então vamos batalha espiritual, né, minha amada? É uma batalha para mim espiritual. aqui. É por isso que eu falo com o pessoal, esteja em intercessão. Deixa eu ver aqui Porque o como é que negócio é tá a minha internet. sério. Peraí. Sim, sim. É uma batalha travada, porque o inimigo é que nós acessemos o conhecimento da verdade. Mas em nome de Jesus, ele cai por terra. Em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor estejam agora sendo liberados, em nome de Jesus, em cada fiação, na corrente elétrica, nos Wi-Fi, em nome de Jesus. Vamos estar aí blindados em oração, em nome de Jesus. A minha internet está oscilando um pouco, pode ser a minha internet. Uma sugestão para quem está muito ruim, sai e entra de novo, às vezes conecta melhor. Porque eu tô me vendo aqui perfeitamente, para mim não trava. Tá? Então esse para mim, no caso, para mim trava um pouquinho você. Eu tô tranquila, mas para mim tá travando um pouquinho. Só o seu rosto, mas é leve e eu consigo entender tudo que você está falando tranquilamente. Certo. E para mim Mas vamos prosseguir, em nome de Jesus, o mal vai cair por terra, já caiu, em nome de Jesus. Amém. Qualquer coisa a gente faz de novo, né? Outra live. Olha, isso, então, com certeza. Esse é o ponto 1, tá? Anotaram aí? Se você puder escrever, amada, e fixar, seria interessante. Ponto 1, nada é neutro. Para ficar um título curto. Nada é neutro, ponto 1. O ponto 2. O ponto 2 diz: o que os filhos assistem alimenta a sua alma e o seu espírito. Então vamos para Mateus 6, 22, 23, que diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Então, o que esse versículo está falando? A lâmpada, né? Ela representa os nossos olhos. E isso simboliza as nossas escolhas, as nossas intenções. Se os nossos olhos são bons, se os nossos olhos escolhem estar de acordo com aquilo que Deus se agrada, se nossos olhos se concentram na verdade de Deus, na fidelidade do seu reino, os nossos olhos estarão perto de Deus, trazendo para nós coisas que aproximam Deus de nós. Agora, se nós alimentamos os nossos olhos com aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não é santo, que não é puro, aquilo que é profano, as trevas vão alimentar o nosso interior. Então, nós, os pais espirituais, e assim temos que fazer se opor. Ir na contramão, ao contrário. Se está numa direção, você vai em outra direção. Se opor a tudo aquilo que vai glorificar o reino das trevas e não o reino de Deus. Então, não se trata de
assumirmos uma identidade que o mundo quer impor a nós. Como? Ah, você é religiosa demais. Ah, você vê demônio em tudo. Ah, bobagem, nada a ver. É só um desenho. É só um livro. É só uma série. Ah, todo mundo Harry Potter, eu também vou assistir. Esse é o título que o mundo quer fazer você acreditar que realmente você está religiosa, exagerada, chata demais. Não se trata disso, amados. Se trata de nós sermos fiéis ao que a palavra diz. A própria palavra de Deus diz que os nossos olhos vão alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Então nós temos que ser muito criteriosas com aquilo que nós assistimos, especialmente com aquilo que nós deixamos os nossos filhos assistir. Então esse é o segundo ponto. Você saber que alguém, se puder colocar aí, ótimo. Segundo ponto, o que os filhos vai alimentar a alma dele, vai alimentar o espírito dele, tá? Para entender isso com mais profundidade, você precisa saber que nós somos um ser tricotômico, ou seja, nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma. Não é só isso, existe um interior. Você entende definitivamente que tem 3 partes e que essas 3 partes têm que estar alinhadas com aquilo que Deus espera de nós, o seu caminhar aqui na Terra vai ser muito mais fácil, muito mais agradável, tá? Então, o terceiro ponto é a poder de influência na vida dos filhos. Se eu disse no ponto 2 que aquilo que eles assistem vai alimentar a alma e o espírito deles, se penetra a alma, onde nós temos a nossa tomada de decisão, isso vai afetar o espírito, que é o local onde nós nos relacionamos. Há muitas crianças, por exemplo, que são cristãs e que são extremamente frias espiritualmente, nunca tiveram uma relação com o Espírito Santo, nunca tiveram uma experiência com Deus. E muitas vezes, amadas, isso está relacionado com o que esse filho assiste, com o que ele está lendo, com as músicas que ele está ouvindo, porque isso vai trazer uma implicação espiritual. Para entender influência, quando eu digo que vai influenciar, eu quero trazer aqui o conceito de influência. É muito importante sempre conceituarmos corretamente as palavras. E para conceituar as palavras, eu recomendo para vocês sempre utilizar o dicionário Noah Webster. Eu vou colocar aqui, digitar, para você pesquisar aí na internet e deixar fixado na aba do seu celular, do seu tablet. Nunca mais consulte Wikipédia, gente. Não consulte esses dicionários virtuais, porque todos eles estão influenciados, tá? Por ideologias, estão sendo manipulados. Noah Webster foi um cristão que dedicou parte da sua vida, grande parte da sua vida, em conceituar as palavras de acordo com os princípios bíblicos. Então, o conceito de influência, segundo Webster, diz que é um substantivo que significa a palavra fluir em. Olha que interessante. Fluir em. E esse fluir é de dentro para fora. Então, se a gente pensar isso no conceito espiritual, quando nós recebemos uma influência, ela vem de dentro para fora. Aquilo que foi influído na vida da criança, ela vai transmitir isso no comportamento dela. Ela vai transmitir isso nas decisões dela. Então, num sentido geral, a gente não consegue ver, né? No momento, a influência recebida. Mas com o passar dos dias, você vai começar a observar, por exemplo, uma mudança de comportamento numa criança que passa muito tempo jogando jogos violentos. Ela vai se tornar uma criança mais agressiva, ou o
extremamente oposto, introspectiva, porque isso penetrou nela, né? Influiu nela. É uma influência interna. Então, tem tudo a ver com o que a palavra fala, reverbera na alma dela, no espírito. Então, desenhos influenciam sim. E a prova disso é a influência até estética na vida das crianças. Então, por exemplo, não é por acaso que quando a Frozen foi lançada, praticamente a cada 10 aniversários que você ia, 9 eram da Frozen, né? A decoração, Wandinha, Harry Potter. Pode observar que todos os que mais viralizam, que mais influenciam nas roupas, nos brinquedos, nos temas de aniversário, são os temas mais explícitos ligados espiritualmente com o reino das trevas. Porque há uma atração natural das crianças para o reino das trevas se elas não estiverem preenchidas com o Espírito Santo. Há uma receita bem simples para o seu filho não se interessar pelas coisas do mundo. E não é a sua proibição que vai evitar isso. É ter uma criança cheia do Espírito Santo. E quando eu falo cheia, é cheia literalmente. A palavra de Deus diz que quando é expulso legiões, espíritos malignos da vida da pessoa, esses demônios saem rondando, vagueando, e eles voltam, depois de um tempo, para o lugar de onde eles saíram. E se eles encontram a casa vazia, eles voltam e voltam com mais 7. Isso significa que quando há a saída da nossa vida daquilo que é ruim, você escolhe não mais se envolver com certos conteúdos, com certas literaturas. Você precisa se preencher das coisas de Deus. Porque Satanás não vai desistir tão fácil. Ele vai voltar, vai vaguear, vai rondar você. E se ele encontrar você ou seu filho sem estar preenchido pelo Espírito Santo, as coisas de Deus, ele volta e volta mais forte. Então, isso é importante também entendermos a respeito dos nossos filhos. Considerarmos que desenho não é só entretenimento, que desenho gera uma influência e que boas escolhas vão colaborar com um filho que entende que Deus é real, que Deus é com ele, que Deus é o seu auxiliador. Os nossos filhos precisam ter as próprias experiências deles com Deus, não só ouvir as nossas ou ouvir as experiências da Bíblia. Eles precisam vivenciar isso, mas eles só vão vivenciar isso se eles conseguirem ter acesso ao mundo espiritual do reino de Deus. Só que se a alma deles, o corpo deles estiver preenchido de trevas, não vai ter espaço para Deus. Então, por isso que tem um processo de para o reino de Deus entrar. Amém, amadas? Está claro até aqui, tá? Esse é um conteúdo bem extenso, bem mais profundo, mas eu estou pincelando aqui para vocês para a gente conseguir cumprir os 7 pontos no horário. Mas qualquer dúvida, vão colocando aí. O quarto ponto, amadas, é que a cosmovisão cristã deve estar também na mídia e na cultura. Então, é o que eu falei lá no início da live. Hollywood, entre década de 30 e 60, tinha uma cosmovisão estabelecida. Não é que os conteúdos eram todos cristãos, todos falavam da Bíblia, histórias bíblicas, nada disso. Charles Spurgeon vai dizer que o cristão deve pregar a palavra de Deus e, se necessário, falar. Então, imprimiam conteúdo sem a necessidade de colocar versículos, de colocar personagens bíblicos. Eles imprimiam por princípios e valores. E nós temos que retomar isso. O cuidado dos pais, Deus, em tudo que os filhos assistem, é que através da mídia, o conceito deles de valores, de princípios, pode ser forjado, pode ser deturpado e pode ser
influenciado. Lembra que eu falei lá no início da live que um dos pontos de Hollywood entre a década de 30 e 60 era que pastores e padres, né, sacerdotes no geral, não podiam representar vilões nos conteúdos? A Carla colocou aqui, repete o tema 4, por favor. O tema 4 é cosmovisão cristã sobre a mídia e a cultura. Obrigada, Jô. Vão por isso, porque eles sabiam que a cosmovisão das pessoas iria ser deturpada assistindo um padre ou um pastor sendo um vilão. Eles sabiam que poderia ser influenciada. Hoje nós vemos o contrário. Nas animações japonesas, por exemplo, amadas, que são os animes, é muito comum a representação de professores ou de pais como o vilão da história. Então, o adolescente está assistindo, consumindo bastante. Em vários deles, eles veem o pai do personagem ou o personagem que é aquele que faz mal para o mundo. É aquele que rouba, é aquele que mente, é aquele que abusa, tá? Em diferentes aspectos do que você pode entender sobre abuso. Então, a mentalidade desse adolescente está sendo forjada de que o pai dele pode ser aquele que vai fazer mal para ele. E isso não é coisa da minha cabeça. Isso é neurociência. E isso está relacionado a uma plasticidade cerebral que ainda não está pronta. Se você ou eu assiste um conteúdo desse, a gente detecta rapidamente uma deturpação de valores. Espera aí, como assim o pai está sendo apresentado dessa maneira? Mas o adolescente, a criança, não. Isso está infiltrando na mente dele, está minando na mente dele. Então, amadas, nós temos que ter muito, muito, muito cuidado com aquilo que eles assistem. Eu quero trazer aqui para vocês Provérbios 2, 1 ao 6, que traz o conselho de uma mãe para o seu filho. E nesse conselho, ela fala 3 vezes para o filho sobre discernimento. E além de entendimento e sabedoria, ela fala 3 vezes sobre discernimento. Então, o maior tesouro que uma mãe pode oferecer para o seu filho é a consciência de que ele precisa buscar por discernimento, de que ele precisa buscar por sabedoria. Eu quero que você anote aí que você precisa ler Provérbios 2, do 1 ao 6. E quando você lê, grife na sua Bíblia mesmo, ali as palavras discernimento, entendimento e sabedoria. Veja quantas vezes ela fala isso para o filho. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Sabe, amadas, muitas pessoas acham que eu proíbo minha filha de tudo. Por eu ser tão criteriosa com essa temática de mídia e ensinar tanto vocês sobre isso, algumas pessoas têm uma ideia equivocada de que Lavínia não pode fazer nada, de que Lavínia é um robô, de que Lavínia é uma coitada. E aí eu quero trazer uma situação que aconteceu anteontem aqui em casa. Nós fomos almoçar e ela falou assim, olha mamãe, saiu o filme do Chico Bento no YouTube. Eu falei, que bom filha, vamos aproveitar agora o horário do almoço e vamos assistir. Porque quando ele saiu no cinema, eu queria ter levado ela no cinema para assistir, porque a princípio eu achei que seria um bom conteúdo, e também porque me ajudaria nas minhas análises, né? Muitas mães me perguntam o que eu acho, enfim. Começamos a assistir. Nos primeiros 10 minutos do filme, ela virou para mim e disse assim, mamãe, você está gostando? Porque eu vejo que assim, ela quer muito a minha aprovação também, né? Eu disse, olha filha, até agora sim, estou gostando. Só teve uma coisinha que a mamãe viu que tá errada, né? Ela falou o quê? Eu falei, ele disse que a mãe natureza é a que comanda tudo. Mas nós sabemos que não é a mãe natureza, né, filha? Ela falou, sim, mamãe, é Deus, o criador de todas as coisas. Eu falei, então tá jóia. Continuamos assistindo. Passou mais alguns minutos, eu me desinteressei totalmente do filme, porque o filme é chato. Ele tem alguns pontos divertidos, mas no geral ele é chato.
Mas eu deixei ela assistindo. E eu comecei a identificar várias coisas erradas, mas eu deixei ela assistindo. Não deu 30 minutos de filme, ela virou para mim e disse assim: mamãe, eu acho que eu vou desligar esse filme. Eu falei: por quê, filha? Ela falou assim: ai, mamãe, não tá bom não, né? Eu falei: o que que não tá bom? Eu já tinha identificado, mas eu queria ver se ela entende, se ela já tem sabedoria, se ela tem discernimento. E aí ela sinalizou: olha, tá cheio de coisas, ensinamentos errados. Eles exaltam muito no filme o folclore, né? A curupira, o saci pererê. E aí tem várias cenas sobre isso. E ela ficou incomodada ao ponto de tirar o filme. Ela tirou o filme. E eu internamente glorifiquei a Deus, porque esse é o caminho. Nós não precisamos ficar impondo a nossa vontade. O que nós precisamos é ensinar para os filhos ter sabedoria e discernimento. Porque se a gente só proíbe, quando a gente virar as costas, eles vão ligar a televisão e vão assistir. Porque eles têm curiosidade, porque tá todo mundo falando. Agora, se a gente ensina eles fazerem boas escolhas, mesmo quando você não estiver por perto, em casa, na escola, na igreja, eles vão saber dizer não. O grande segredo é ensinar o seu filho a saber dizer não para o mal, virar as costas para o mal. A minha filha tem 11 anos, Mônica, 11 anos, tá na pré-adolescência. E aí vamos para o ponto 5, tá? O ponto 5 diz o seguinte: a cosmovisão de mundo de uma mãe deve ser espiritual. Kátia, o que é cosmovisão? Vou explicar muito rapidamente, de um jeito bem simples, tá? É bem mais profundo, mas bem simples. É como se você enxergasse o mundo através da Bíblia. Então, tudo que você vai fazer, todas as suas decisões, escolhas, gostos, tudo vai ser gerado a partir do que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que é certo, eu vou fazer. Se a Bíblia diz que é errado, eu não vou fazer. Essa é uma cosmovisão. É a sua visão de mundo a partir da palavra de Deus. Romanos 12, 2 vai dizer para não sermos conformadas com este mundo. Então, uma inconformidade deve ser gerada no seu coração a partir de hoje, em nome de Jesus. Você deve ser transformada pela renovação do seu entendimento. E através dessa renovação, você vai experimentar na tua vida, na vida dos teus filhos, a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. É sobre isso que fala Romanos 12, 2. Então, nós que somos do Ocidente, nós temos parte da nossa cultura vindo dos gregos, né? Parte, entenda parte. Porque você vai ouvir por aí, inclusive como eu ouvi da coordenadora da minha filha há 15 dias atrás, que eu devo deixar minha filha ter acesso à mitologia, porque a nossa cultura cristã foi fundamentada em cima dos gregos. Eu fiquei chocada de ouvir isso de uma coordenadora de uma escola cristã. E aí eu fui lá pessoalmente, olhei nos olhos dela e disse: nós divergimos com relação à construção da cosmovisão de mundo, da construção do nosso Ocidente, porque o nosso Ocidente não foi fundamentado pelos gregos, e sim pelos hebreus. Então falta muitas vezes, no mínimo, o cristão ler a Bíblia, né, para entender isso. Nós temos que colocar Deus, nós mães, agora falando diretamente para você, como centro de tudo. O centro das suas decisões, o centro das suas práticas, o centro do seu desejo, o centro das suas paixões, porque aí pode vir quem for. Pode vir pastor, pode vir pastora, apóstolo, bispo, padre, sacerdote, pode vir quem for e falar para você que você está errada. Se você estiver fundamentada na palavra de Deus, você siga a palavra de Deus. Se eu falar algum dia, que Deus me livre disso, em nome de Jesus, mas se eu falar alguma heresia, algum dia, alguma besteira, se eu falhar, não me escute. Fique com a palavra de Deus. O grande perigo hoje é que toda a cultura mundana está levando para a morte. E os cristãos estão caminhando junto, porque eles estão seguindo esses modismos. Ah, Kátia, mas todo mundo assiste. Ah, mas nós não podemos criar os nossos filhos numa bolha. Ah, mas você é fanática demais, né? A diretora da minha
minha filha, quando eu fui lá argumentar que ela não vai ler determinada literatura cheia de feitiçaria, disse para mim: mas nós estamos no mundo, Kátia. E eu disse para ela: estamos no mundo, mas não somos do mundo. Aí ela disse: sim, não somos do mundo. Mas, eu falei, mas o próprio Jesus rogou a Deus, pedindo que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. E o papel de uma mãe é livrar o filho do mal. Então eu estou aqui para livrar a minha filha do mal que esse livro vai fazer a ela. E ela continuou argumentando e foi colocando todas as leis e normas e diretrizes, BNCC, PNL, e eu disse: tudo isso está acima de Deuteronômio 18? E aí ela teve que se calar. Porque Deuteronômio 18 diz que Deus abomina a feitiçaria. E ela quer que minha filha leia um livro sobre feitiçaria. E eu disse não. Apresentei argumentos fundamentados na palavra e argumentos fundamentados na lei. Você que fez o meu curso sabe a importância de conhecermos as leis e usá-las como ferramentas de proteção para os nossos filhos. Quando eu apresentei a lei para ela, a conversa mudou de tom. Agora, ela diz que vai reconsiderar a questão do livro. Então, veja, uma mãe que tem a sua visão, a sua cosmovisão fundamentada na palavra, todo o relativismo desse mundo não consegue vencê-la. Você tem uma consciência firme na verdade. E a palavra diz que nada podemos contra a verdade, senão a própria verdade. Quando você declara a verdade da palavra, principados e potestades caem. Quando você declara a verdade da palavra, seus acusadores têm que se calar. Quando você declara a verdade da palavra sobre a vida dos seus filhos, toda a influência maligna tem que bater em retirada. Agora, uma mãe que não lê a Bíblia, uma mãe que não ora, uma mãe que não jejua, uma mãe que não se santifica. Santificação é a palavra desse ano. Uma mãe que não se santifica. O que é se santificar, Kátia? Santificar é se separar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Ai, mas eu não vou assistir o que todo mundo está assistindo? Não! Ah, mas eu não vou fazer a trend que todo mundo está assistindo? Não! Ah, mas eu não vou vestir a roupa que todo mundo está vestindo na minha filha? Não! E é maravilhoso isso. O apóstolo Paulo disse para o seu discípulo Timóteo: ei, Timóteo, eles podem, você não. Você é separado. Você tem um ministério. Você tem uma unção. Você tem algo que eles não têm. Só que se você fizer o mesmo que eles fazem, você não vai ter essa unção. O Espírito Santo de Deus diz para você agora, mãe, em nome de Jesus, se você quer ter uma unção sobre a vida dos teus filhos, uma unção para deslanchar o teu ministério, para também inspirar pessoas, né? Porque agora fala-se muito em influenciar. Não é tempo de influenciar, é tempo de inspirar. A inspiração vem de dentro para fora, então é o Espírito Santo que é em você que inspira. Se você quer inspirar outras mulheres, outras crianças, seus alunos, você precisa se santificar. Você precisa virar as costas para esse mundo, porque se você entende que você é passageira neste mundo, que você é só uma estrangeira, você não tem que se apegar a nada deste mundo. Gente, o que é um desenho, um filme, uma série, um livro comparado com a glória de Deus? Aleluia! Glória! Nada pode ser mais importante para você do que conduzir o teu filho para o reino dos céus. Quando você chegar lá no céu e você for prestar contas a Deus, Ele não vai perguntar para você sobre a Lavínia. Ou seja, cada uma de nós vai prestar conta sobre o seu filho. Então, aquela mulher lá que te acusa que você é muito chata, religiosa, esquece isso, deixa ela. A palavra de Deus fala: ore pelos seus inimigos, abençoa, ore, cuide do que é seu aqui na terra. Amém? E para a gente seguir aqui, vamos para o ponto 6, que diz: existe um objetivo de usar desenhos para deturpar valores.
Eu quero trazer uma frase para vocês de uma mulher que se chama Alice Bailey. Alice Bailey foi uma das fundadoras do movimento, uma série de pontos para destruir o evangelho, o cristianismo. Ponto 8 e 10 de Alice Bailey, ela vai falar sobre a mídia. E uma das falas é que o melhor canal que você precisa usar para mudar a atitude humana é a mídia. Então, o mundo sabe que a mídia, os desenhos, as séries, os filmes, os livros e as músicas que seu filho assiste vão mudar a atitude deles. Atitude comportamental, atitude espiritual. Tudo isso vai ser influenciado. E ela diz também que é necessário que isso seja feito, especialmente na infância. Porque nós adultos, nós já temos nas nossas mentes muito enraizadas em princípios e valores. Trabalhe com as crianças, ela diz, especialmente com as com menos de 10 anos. Então, se você tem um filho com menos de 10 anos, saiba que é um alvo bem grande, estampado no peito dele. E Satanás está, neste momento, com uma seta, com muitos dardos inflamados, preparados para lançar sobre o seu filho. Se você não blindar o seu filho com a palavra de Deus, com oração, com jejum, com posicionamento, e isso que você está fazendo, irmã, é tremendo. Limpar a casa. Os cristãos de hoje perderam essa prática de limpar a casa, tirar de dentro tudo aquilo que não agrada a Deus, objetos, presentes, que são portas de entrada para a ação de espíritos malignos. Fazendo isso, você blinda seu filho e Satanás não tem poder sobre ele. E para fechar, o ponto 7 é uma dica prática, que é cuidado com a classificação indicativa. Muitas mães se baseiam na classificação indicativa para decidir se vão deixar ou não os filhos assistirem alguma coisa. Deixa eu ensinar algo para vocês. Muitas classificações indicativas são importadas, ou seja, quando o conteúdo que não é produzido no Brasil chega para ser distribuído aqui, nas plataformas de streaming, no YouTube, ele vem com a classificação indicativa daquele país de origem. Só que, dependendo do país, esse país tem uma diferença cultural muito grande da nossa. Os animes, por exemplo, a cultura, os valores orientais são muito diferentes dos ocidentais. O que lá para eles é aceitável, para nós não é em algumas áreas, especialmente na área sexual. Então você olha lá, esse anime pode ir a partir de 10 anos e deixa lá ele assistir Naruto, por exemplo. Só que o que está naquela obra não é adequado para uma criança de 10 anos. Então, você determina a classificação de acordo com seus princípios e valores. Há todo um método para você escolher bons conteúdos que não dá para eu ensinar vocês aqui nessa live, né? Eu tinha até um curso sobre isso, de tão extenso que é, mas que é muito proveitoso. Mas se você ainda não tem a metodologia, você tem uma coisa. Você tem o Espírito Santo de Deus. Pergunte sempre para o Espírito Santo de Deus. Deus, tá todo mundo assistindo isso, mas e meu filho? E a minha casa? Devemos também assistir? Devemos ver? Tenha certeza que ele vai falar com você. Ou então ele vai fazer como fez com a Lavínia. Ela começou a assistir e o Espírito Santo de Deus que está nela trouxe esse incômodo para dizer: isso não é legal para você. E ela decidir, então, apertar ali e dar pausa, né? Tirar desse conteúdo. Então, é isso que eu queria contribuir com vocês hoje. Trazer esse conhecimento desses 7 pontos fundamentais que vão mudar a sua visão com relação a desenhos, filmes e séries, viu? Glória a Deus, que preciosidade. Isso aqui é coisa, riqueza do céu. Não tem dinheiro que pague isso aqui, não tem. E eu, assim, impressionada como que o Espírito Santo ele vai conectando as coisas, né? Você traz muitas falas do que eu já trago aqui no dia a dia para as mulheres sábias e posicionadas. E não apenas porque eu fiz o seu curso, né? Porque você sabe que a gente vai pegando um pouco de cada,
mas a inspiração é o Espírito Santo que dá. E sem o Espírito Santo, não tem nada feito. É o que eu sempre digo. Ó, eu posso fazer o que for, mas se tira o Espírito Santo, já era. E outra, eu posso falar o que for, eu posso construir o maior argumento para convencer, mas se o Espírito Santo não convencer, eu quero ver o cabra macho que vai fazer isso. Eu quero ver quem será capaz de fazer isso. Somente o Espírito Santo é que tem o poder de convencer. E outra coisa, o primeiro passo que eu sempre ensino aqui para as mulheres é que, para a libertação dos filhos, o primeiro passo que ela precisa dar é investir na sua libertação. Porque uma mulher, além dela ser aqui a estrutura, né? Porque a Bíblia diz que a sabedoria é ela que edifica a casa, ela também faz parte da cobertura, ela também faz parte do telhado. Então, uma casa sem um telhado é uma casa descoberta, é uma casa completamente vulnerável aos ataques do maligno. E muitos desafios as mulheres trazem sobre essa questão, eu sempre digo, é o telhado. Um lado é a mulher, outro lado é o homem. O telhado tem esse triângulozinho. E muitos dos desafios que as mulheres falam aqui é sobre essa questão do posicionamento masculino, né? Em que muitas vezes o homem acaba não chegando junto, mas eu glorifico a Deus, porque nesse tempo, Deus, ele está levantando homens que têm que ser levantado para se posicionar como sacerdote. Lógico que o ataque espiritual sobre o homem é muito maior, então acaba sendo assim o desafio mesmo, porque nós sabemos que desde o princípio foi assim. Porém, o Espírito Santo, ele é poder, ele é o próprio poder para ajustar as coisas. E se muitas vezes porque são muitas mulheres que às vezes não têm o marido na presença de Deus, ou o homem está na presença de Deus, mas é um homem que não tem a mesma mentalidade, o mesmo desempenho espiritual, a mesma visão espiritual. Não existe nada que a oração e a mudança pessoal da mulher não possa fazer. Não existe, não tem como. O Espírito Santo, ele é exatamente o condutor. Então, muitas vezes a gente fica, porque o marido isso, porque isso e aquilo outro. Gente, vamos deixar os homens na mão do Senhor, porque o Senhor já está tratando. É uma coisa, Kátia, que eu sempre trago no grupo das mulheres, né? Quando eu me reúno com as mulheres, tanto em lives como em mentorias, em tudo que eu vier fazer com as mulheres, eu digo, é proibido falar de homem aqui. É proibido falar dos maridos. Nós temos que entender o nosso posicionamento. Porque o Senhor entregou a nós, mulheres, a nossa missão. A missão do homem já está dada. E nós estamos aqui para fazer a submissão. Nós temos que buscar esse fortalecimento nessa estrutura dessa casa para que nós possamos ajudar esse homem a cumprir a missão dele. E dentro desse cumprir a missão dele estão os filhos no meio, né? Entre a estrutura e entre o telhado estão os filhos. E essa cobertura para os filhos é fundamental. Então, que os homens entendam, eu quero inclusive honrar a Deus, adorar a Deus e honrar a vida dos homens que estão aqui também. Vão ver o quanto que a família vai estar completamente blindada. O inimigo ele fez de tudo para destruir o sacerdócio nas casas. E exatamente através do entretenimento, através dos desenhos. Olha o quanto que a figura masculina ela é hoje, lamentavelmente, completamente assim pelo mundo, inclusive dentro da igreja também. Ela é ridicularizada, desfeita, rejeitada, mas nós somos a diferença. Já foi falado aqui, inclusive, eu louvo a Deus por isso. Hoje você trouxe aqui falando sobre Romanos, né? Capítulo 12, versículo 2. Hoje, esse é o nosso versículo-chave. Porque, assim, no nosso detox espiritual, todos os dias eu compartilho desafios lá no grupo das Mulheres Sábias e Posicionadas. Então, tem o versículo-chave, tem algumas direções do que elas devem fazer, e esse é o versículo-chave. Então, nós temos que estar renovando a nossa mente, vamos dar ensinamentos renovados na palavra para os nossos filhos. Porque o dar essa direção é o nosso papel. Imagine o quão angustiante é. Você leva seu filho na escola. Mas o que será que meu filho está ouvindo lá?
Será? Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. E fica naquele desespero. Não, nós temos que ter paz, abertura completa, advertiu, orientou, disciplinou, né? Trouxe instrução e disciplina. A gente descansa no Senhor, porque é o Senhor que está cuidando. E eu louvo a Deus porque ele tem dado sinais. Ontem eu estava até compartilhando com a minha filha, por incrível que pareça, eu tenho uma filha também de 11 anos de idade. Eu tenho, na verdade, duas. Uma já de maior, já não mora mais comigo. Também tem 11 anos de idade. E eu estava compartilhando com ela um sonho que eu tive. Para quê? Porque eu trago ela também para essa realidade, para ela entender. O Senhor, ele fala conosco através dos sonhos. E no sonho que eu tive, uma mulher entrava na sala, estava ali na sala, ele estava observando, eu estava ali, ó, observando todo o movimento. E quando essa mulher ficava observando, eu entendia, essa mulher ela não é daqui, ela é diferente. E aí eu perguntava, você quer o quê? Você veio buscar o quê? Ela disse, eu vim buscar ela. Eu disse, ela não, essa daqui você não vai levar não. Ah, quem é você? De onde você veio? Ah, eu sou uma que eu não paguei transporte escolar, ela não precisa de transporte escolar, eu mesma levo, eu mesma busco. E ela ficou ali, ó, insistindo e tentando meio que persuadir a minha filha no sonho para ir para ela. E minha filha olhava para mim e, tipo, dizia assim, né, na forma de olhar, não vou. Ou seja, tem uma blindagem na porta, tem uma blindagem na frente, eu não passo. A minha mãe está ali com a cobertura. E ela saía chateada e dizia assim, ó, eu não vou levar a sua, mas eu vou buscar outra criança. E saía, levava tanta bugiganga que pegava assim na cabeça, um monte de coisa, levava na cabeça e saía assim pela porta, descia pelos elevadores, pelos corredores. Eu vou agora buscar outra criança. Olha só que sério, eu fiquei com isso aqui impactada. E eu fui falar com ela, olha, toma cuidado porque o inimigo, ele vem nos sonhos, né? Deus, ele permite, é Deus é que traz a revelação. E o inimigo, muitas vezes, ele vem de um jeito ou de outro para poder trazer essa distorção. Então, é orientar. Nós não temos muito o que fazer. Vai estar em todos os lugares, não tem como. Então, essa questão do entretenimento, dos desenhos, é muito forte. Tremendo mesmo essa live aqui, tudo que o Senhor falou. E eu quero, Kátia, que você fale um pouco mais sobre o seu livro. Gente, esse livro aqui, ó, de fato, aqui está dizendo, ó, um manual bíblico. De fato, é esse manual. Olha que coisa linda. Gente, cadê? Printa aí, alguém, printa pra gente, porque eu sou uma bênção. Eu passo as lives, depois eu Tem aí também, coloquem no story de vocês marcando. Amém. isso, Printem aí marque a também. gente, vamos compartilhar em nome de Jesus. Aí você marca alguma frase que tenha te impactado nessa live, que tenha te ensinado algo que você queira compartilhar também. Esse livro aqui, ele está disponível. Muita gente aqui perguntou, né? Onde comprar? Lá na minha bio tem o link que cai direto na minha página. Ou você pode digitar www.katiaalencar.com.br. Se não conseguir, ai, Kátia, eu não entendo onde é bio, vai lá no meu direct, me chama que eu mando o link para vocês. Ele está disponível fisicamente, assim, para ser enviado para qualquer lugar do Brasil. Ou você que é do exterior, como a nossa amada Poliane aqui, que mora em Portugal, pode comprar a versão digital também no meu Poliane, está? Tem 200 capítulos para você ver que interessante os temas. Capítulo 1, tudo começa na infância. 2, as crianças são o alvo principal. 3, gerando filhos desde antes da concepção. 4, mães solo e a autoridade, que vai falar desse tema aí que você estava falando, amada, sobre essa questão do marido. Capítulo 5, palavras para não dizer. E a parte 2 do livro, capítulo 6,
face do ocultismo, 12 filhos libertos, cheios do Espírito Santo. E aí não para por aí, tem 3 apêndices no livro. No primeiro, eu vou tirar suas dúvidas sobre batalha espiritual e libertação. No segundo, eu vou te oferecer pautas de intercessão para você fazer relógios de oração. Eu vou trazer para usar como escudo e como espada. Também vou com várias palavras de significado para ajudar o seu filho. Último, são encontros mensais comigo, onde eu tiro dúvidas, trago mais informações, oramos juntas. É um tempo muito especial, tá? A Almanes perguntou se o livro fala da adolescência, sobre todas as idades, para quem não é mãe,